Oi, pessoal. Fiquei muito feliz ao saber, via João Pedro, representante da turma de vocês, que até onde ele sabe, todos, juntamente com seus familiares, todos estão bem. Isso é muito importante, gente. Nós precisamos nos preservar, cuidar das nossas vidas, da nossa saúde. E o isolamento social, nosso distanciamento, é para que possamos preservar vidas, né? Então, nesse momento nesse momento não, desde março interrompemos a nossa educação presencial para que pudéssemos nos cuidar, né? O mais importante agora é cuidar da nossa saúde em todos os sentidos. Eu passei um e-mail para vocês para verificar a possibilidade da gente ir estudando aos poucos e retomando aos poucos. E o João Pedro, ele conseguiu contactar vocês e juntamente chegaram a uma decisão, né, uma opinião aí da turma, de a gente poder ir caminhando aos poucos, respeitando as limitações daqueles alunos que não terão acesso ao que iremos disponibilizar. E aí, claro que além de vocês se mostrarem sensíveis e preocupados com os demais colegas, nós, servidores do IFES, também só não continuamos, né, no nosso ensino na modalidade à distância, por nos preocuparmos com os alunos que têm maiores dificuldades e com a qualidade do ensino, né? Então, nós queremos preservar toda a integridade física e mental de vocês, nossa, e também a nossa qualidade de ensino. Mas vocês me pediram para que a gente pudesse caminhar, e caminhando aos poucos. E então nós vamos retomar ao princípio da multiplicação, porque creio que alguns esqueceram, até porque não é mais a prioridade nesse momento, daquilo que lá em março nós estávamos estudando, que era o princípio da multiplicação. Mas antes de eu trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa fazer uso desse princípio, deixa eu trazer uma fala do Polya, que nos diz assim: a matemática não é um esporte para espectadores. Ela não pode ser apreciada e aprendida sem participação ativa, de modo que o princípio da aprendizagem ativa é particularmente importante para nós, matemáticos, professores, tanto mais se tivermos como objetivo principal, ou como um dos objetivos mais importantes, ensinar crianças a pensar. Claro que vocês não são crianças, mas nós, professores de matemática, estamos certos que não existe o aprendizado sem que haja participação ativa de vocês. Numa outra fala, o Polya nos fala assim: resolver problemas é uma habilidade prática, como nadar, esquiar ou tocar piano. Você pode aprendê-la por meio de imitação e prática. Se você quer aprender a nadar, você tem de ir à água, e se você quer se tornar um bom resolvedor de problemas, tem que resolver problemas. Vocês que já estão fazendo o terceiro ano, né, no IFES, certamente já aprenderam a necessidade de estudar, de praticar. Inclusive, o João Pedro me disse, né, me passou uma mensagem, dizendo que vocês já conseguem ter autonomia para resolver determinadas coisas, exatamente por conta de irem conseguindo desenvolver isso à medida que vamos caminhando. E o IFES, ele possibilita isso muito bem para os seus alunos, né? Bom, continuando aqui, tem um livro de análise combinatória e probabilidade, que é do Morgado e mais autores,
que está disponível no portal do Saber. Aqui está o link para vocês. E aí, olha o que eles nos dizem. Embora a análise combinatória disponha de técnicas gerais que permitem atacar certos tipos de problemas, é verdade que a solução de um problema combinatório exige quase sempre engenhosidade e a compreensão plena da situação descrita pelo problema. Esse é um dos encantos desta parte da matemática, em que problemas fáceis de enunciar revelam-se por vezes difíceis, exigindo uma alta dose de criatividade para sua solução. Olha só, hein, pessoal? Muitas vezes um probleminha de análise combinatória, ele é proposto de uma maneira simples, mas a engenhosidade para resolvê-lo é impressionante. Então, resolver problemas da análise combinatória nos ajuda muito a desenvolver o nosso raciocínio, né? Nós já resolvemos alguns em sala de aula e agora a gente volta aqui a enunciar o princípio fundamental da contagem, o PFC. Esse princípio também é chamado de princípio multiplicativo. E ele consiste em uma técnica que esquematiza a resolução de problemas que envolvem situações de contagem. Então, eu consigo resolver problemas de contagem sem precisar enumerar todas as soluções. Isso é importante para nós. Imagine que o número de possibilidades que eu tenha no meu problema de contagem seja muito grande. Se eu tiver que enumerar todas as soluções, isso pode demandar um tempo muito grande. E talvez eu não queira saber quais são as soluções, eu queira saber quantas são as soluções. E aí o princípio fundamental da contagem vai me ajudar muito. Então, determinar quantas são as soluções de uma maneira rápida. A principal forma que a gente tem até de justificar o PFC é desenhando a árvore de possibilidades. E o PFC é o elemento fundamental do pensamento combinatório, pois é a partir dele que todas as construções cognitivas, tudo que nós vamos estudar posteriormente, que são permutações, arranjos e combinações, dependerão do PFC. Certo, gente? Beleza, hein? Aqui a gente traz o princípio fundamental da multiplicação, utilizada, né, a gente vai trazer genericamente, mas utilizada numa situação em que eu tomo duas decisões. Então, eu tenho a decisão D1 e eu tenho uma decisão D2 para tomar. A decisão D1 eu posso tomar de N maneiras, enquanto a decisão D2 eu posso tomar de M maneiras. Então, eu vou tomar duas decisões consecutivas. Essas decisões, elas serão independentes. O que eu quero dizer com isso? Que na hora que eu for tomar a decisão D2, o número de possibilidades para tomá-la independe do resultado obtido na decisão D1. Tá certo? Vocês lembram disso? Então, aqui, se eu tiver N maneiras de tomar a decisão D1 e M maneiras de tomar a decisão D2, e essas N maneiras independem do resultado obtido na decisão D1. Então, se alguém me pergunta quantas são as maneiras de eu tomar essas duas decisões consecutivamente, então, toma a decisão D1 e toma a decisão D2. Então, quantas são as possibilidades de tomar as duas decisões? Então, eu diria N vezes M. Tá? Então, o resultado que eu tenho ao tomar as duas decisões, D1 e D2, é dado pelo valor, por esse produto, NM. Certo? Então, pessoal, apesar de nós já termos em sala de aula enunciado o princípio fundamental da contagem, todas as vezes que ele é apresentado de maneira genérica, causa ainda uma confusão, não é mesmo?
Então, D1, D2, N, M. Então, sempre é importante a gente exemplificar, né? Então, aqui nós temos uma situação em que eu aplico diretamente o que nós acabamos de enunciar. Então, o que que eu tenho aqui? Vamos nos colocar como protagonista, ó. Você está na sua casa, eu estou aqui na minha casa e quero ir para o IFES. E para eu chegar até o IFES, antes eu tenho que passar no terminal rodoviário. Então, eu saio da minha casa, vou ao terminal rodoviário e no nosso caso aqui eu tenho duas maneiras para ir ao terminal rodoviário, tá vendo? Eu tenho esse caminho e eu tenho esse outro caminho. E chegando ao terminal rodoviário, eu pego um ônibus para ir até o IFES. E eu poderia pegar o ônibus verde, ou o ônibus rosa, ou o ônibus vermelho. Então, eu posso ir para o IFES por esse caminho, digamos que esse caminho seja o caminho do ônibus vermelho. Aqui eu tenho um outro caminho, o rosa, e aqui eu tenho o caminho do ônibus verde. Então, todos saem do terminal e chegam ao IFES. E o meu problema é determinar quantas são as possibilidades de ir da minha casa até o IFES, passando pelo terminal. Então, claro que eu poderia aqui enumerar todos os caminhos, ó. Vai por esse caminho, pega o ônibus vermelho e chega ao IFES. Vai por esse mesmo caminho, pega o ônibus rosa e vai até o IFES. Então, de alguma forma, eu consigo enumerar todos os caminhos, até porque eu tenho poucos caminhos, são 6 caminhos. Mas como eu disse para vocês, eu quero falar sobre quem é D1, quem é D2, o que é N, M. Então, nessa situação, eu tomo duas decisões. Eu tomo uma decisão D1 e uma decisão D2. Bom, quais são as decisões? A primeira, que eu estou chamando aqui de D1, é decidir qual caminho eu vou escolher para ir de casa até o terminal. Então, D1 é essa decisão. E aí, eu tenho duas alternativas para isso. Então, meu N é 2. Então, eu posso vir por esse caminho, que me leva de casa até o terminal, ou por esse caminho. Então, esses são os dois caminhos. Por esse motivo, meu N é igual a 2. A segunda decisão é decidir qual é o ônibus que eu vou tomar para ir desde o terminal até o IFES. Tá vendo? E aqui vem a história do independente. Então, não importa se eu peguei o primeiro caminho de casa até o terminal ou se eu peguei o segundo, para eu saber que o número de possibilidades para tomar a segunda decisão é 3. Então, quantas possibilidades eu tenho para ir do terminal rodoviário até o IFES? 3. Independente se eu cheguei ao terminal por esse caminho ou esse caminho. Então, neste caso, a gente diz que a decisão D2 independe da decisão D1. E daí eu aplico diretamente o princípio fundamental da contagem para determinar quantas são as maneiras para ir desde casa até o IFES, fazendo o quê? Meu N vezes M, meu 2 vezes 3, que dá 6 maneiras. E uma outra coisa importante aqui também da gente observar é que o universo de possibilidades para tomar a decisão D1, que são esses dois caminhos, é diferente do universo em que eu escolho a segunda decisão. Então, eu tenho no universo da decisão D1 essas duas possibilidades. E elas são completamente diferentes dessas 3 possibilidades. Então, são universos de possibilidades, de tomada de decisão D1 e de tomada de decisão D2, são universos distintos. Tá legal? Isso é uma outra coisa que a gente frisou e nos próximos exemplos eu vou mostrar para vocês que nem sempre é isso que acontece, mesmo eu podendo usar o princípio da multiplicação. Tá certo, pessoal? Então, entenderam aqui quem é o D1, quem é o D2? Eu estou tomando duas decisões, então só tem a decisão D1 e a decisão D2. E essa independência entre as duas decisões, isso é importante para que eu possa determinar, sem dúvida nenhuma,
de quantas são as maneiras para tomar a decisão D2. Quantas são as maneiras de tomar a decisão D1. Ok? No exemplo seguinte, a gente vai usar o princípio da multiplicação em situações em que eu tenho mais de duas decisões. Tá? Então, tem problemas, tem situações que eu estou num local, tomo uma decisão, chego a outro, quando eu chego nesse local eu tomo uma outra decisão, quando eu chego num outro local eu tomo uma outra decisão. E aí a gente diria assim, olha, de maneira genérica, hein? Digamos que eu tenho aqui N decisões, todas elas independentes. E a minha primeira decisão eu posso tomar de M1 formas, que a minha segunda decisão eu posso tomar de M2 formas, que a minha terceira decisão de M3 formas e assim sucessivamente. E aí, de novo, lembre-se, decisões independentes, isto é, na hora que eu for tomar a decisão DI, o número de maneiras de tomar essa decisão DI independe de quais foram os resultados obtidos nas decisões anteriores. Ok? Então, aqui eu trago um exemplo, exemplo 2, para que a gente reforce a ideia de que o princípio da multiplicação ele pode ser usado em situações em que eu tenho mais de duas decisões. Né? Então, para a gente exemplificar o que foi dito anteriormente. Então, neste caso, eu quero construir números, eu quero obter números de 4 algarismos, de 4 dígitos, né? E nesse momento que a gente está dizendo aqui 4 dígitos, significa dizer que eu vou ter que escolher o primeiro, vou ter que escolher o segundo, o terceiro e o quarto dígito. Além disso, é exigido da gente que o algarismo 5 não esteja dentre os escolhidos. Né? E onde eu vou escolher? Como não foi dito nada, eu vou partir do princípio que nós vamos escolher no sistema decimal. Então, eu tenho os nossos 10 algarismos. Então, a princípio, a nossa escolha vai se dar neste universo. E o universo é único. Então, na hora que eu for escolher o meu primeiro algarismo, eu vou escolher aqui nesse conjunto. Na hora que eu for escolher o segundo algarismo para compor meu número formado, né, de 4 dígitos. Então, na hora que eu for escolher o segundo, eu vou escolher aqui dentre esses 10. Na hora que eu for escolher o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Bom, mas para garantir que o 5 não vai aparecer nos números que eu quero formar, eu vou eliminar o número 5 aqui do meu universo. Então, digamos que ele não está aqui. Então, no sistema decimal que tem a princípio 10 algarismos, eu necessariamente vou ter que desconsiderar esse 5. Bom, e aí, de novo, ó, reforçando aqui. Como eu quero formar número de 4 dígitos, a quantidade de decisões que eu vou tomar é 4. Tem que escolher o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e depois o quarto dígitos, né? Bom, vamos lá. Qual que você vai escolher primeiro? Vou escolher primeiro esse daqui, ó. Poderia escolher qualquer um deles primeiro, tá, gente? Então, você vai escolher primeiro o algarismo das unidades, ou da dezena, ou das centenas, ou aqui das unidades de milhar. Vou começar por aqui, tudo bem? Então, vou escolher o meu primeiro algarismo, vou supor que essa aqui é a minha primeira decisão. E como eu quero que o meu número tenha 4 dígitos e o 5 não pode aparecer, e além disso, ninguém começa o número pelo zero, né? Então, além de eliminar o 5, neste caso aqui, eu também vou eliminar o zero. Então, ao invés de eu ter 10 possibilidades, eu tenho apenas 8 possibilidades na tomada da primeira decisão, né? Na escolha aqui do meu primeiro algarismo.
Ó, na hora que eu for escolher o segundo, independente do valor obtido anteriormente, eu tenho 9 possibilidades. Quais são as 9? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Então, esses são essas são as minhas 9 possibilidades. Bom, e agora? Agora eu vou tomar a terceira decisão, que eu também tenho as mesmas 9 possibilidades. E por último, a minha quarta decisão, que eu tenho também 9 possibilidades. Então, esse exercício é para eu determinar a quantidade de números de 4 algarismos, basta eu usar o princípio da multiplicação, né? Então, são 4 decisões. Aqui a gente determinou um número de possibilidades para cada uma das decisões e a gente percebeu que elas são todas independentes, certo? Já na letra B, a gente quer também determinar a quantidade de números inteiros positivos de 4 dígitos, mas a gente quer que o 5 apareça, não apareça, tá, pessoal? Vamos tirar esse não aqui. Eu quero ter certeza que o 5 aparece. Né? Então, de que maneira eu poderia fazer isso para garantir que o 5 aparece? Nesse tipo de situação, mais fácil para nós é determinar todos os números de 4 algarismos. Então, aqui, ó, nesse momento, eu estou determinando todos os números de 4 algarismos e subtrair do resultado obtido na letra anterior. Então, na letra A gente determinou a quantidade de números em que o 5 não aparecia. Então, se eu tiver a quantidade de números de 4 algarismos e eu subtraio daqueles que também têm 4 algarismos, porém eu tenho certeza que o dígito 5 não aparece, o que sobra para mim? Sobram os números que certamente possuem o 5. Então, vamos lá. Como é que essa continha é feita, né? Na verdade, como esse resultado, esse produto aí foi pensado? Primeiro, eu vou escolher qualquer algarismo para compor aqui a minha primeira decisão. Então, por que tem um 9? Porque o único algarismo, né, desse conjunto, o único algarismo que eu não poderia escolher é o 0, tá certo? Porque meu número não pode começar por 0. Então, eu tenho 9 possibilidades. Na hora que eu for escolher o segundo, que é o algarismo das centenas, eu posso escolher qualquer dígito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, 10 possibilidades, a mesma coisa para a terceira decisão, a mesma coisa para a quarta. Né? Então, esse 9.000 aqui, o que ele representa para nós? A quantidade de números de 4 algarismos, certo? Então, assim, a gente está aplicando o princípio da multiplicação, utilizando não só 2 decisões, mas 4 decisões. Então, o princípio da multiplicação, ele pode ser utilizado para qualquer quantidade de decisões, qualquer quantidade. O que eu preciso ter certeza que está acontecendo? Que para cada decisão que eu tome, que eu vá tomar, o número de maneiras de decidir sobre aquela decisão específica, o número de maneiras independe de todos os resultados obtidos anteriormente. Né? Então, tomar sucessivas decisões, não importa quantas, o resultado obtido pode ser dado pelo produto do número de maneiras de cada decisão que foi tomada, ok? Então, tá certo. Aqui no exemplo 3, o que a gente tem? Nós queremos pintar uma bandeira. Essa bandeira tem 1, 2, 3, 4, 5 faixas.
E para pintar essa bandeira, nós temos 5 cores. Então, é pedido para a gente determinar quantos são os modos de pintar a bandeira, de forma a garantir que faixas adjacentes tenham cores distintas. Então, por exemplo, se essa aqui for a minha primeira faixa e eu pintar de verde, né? Então, se eu vier aqui pintar essa faixa de verde. Então, essa aqui, ó, que é adjacente, né? Imagina, essa aqui, né? Uma faixa adjacente à anterior. Então, ela não poderia ser verde, ela poderia ser qualquer uma das outras 3 cores. Então, pessoal, se eu começar a pintar por aqui, ó, então eu poderia colocar verde, poderia colocar amarelo, né, laranja ou vermelho. Então, eu tenho 4 alternativas para pintar essa faixa. Daí, pintada essa faixa, o ideal eu, para garantir, né, que vou respeitar a condição de faixas adjacentes terem cores diferentes, legal eu trabalhar aqui consecutivamente, ó. Então, vou pintar essa aqui agora, ó. Então, de quantas maneiras eu posso pintar essa faixa? Né, ela tem que ter cor diferente da primeira. Então, eu teria aqui 3 alternativas. Né, 3 alternativas. E a nossa próxima aqui, ó, eu já tenho novamente o quê? Vamos colocar uma suposição. Aqui eu pintei de verde, por exemplo, e aqui eu pintei de amarelo. Então, essa faixa aqui, ó, ela pode ser verde, mas ela não pode ser amarelo. Então, eu teria 3 novamente. Né? Por que 3? Porque eu só estou descontando a cor anterior. Eu poderia estar usando a primeira aqui para pintar a terceira faixa. Quando eu vier pintar a quarta faixa, pessoal, então, a quarta tomada de decisão, né? Já pintei a primeira faixa, já decidi qual é a cor da segunda faixa, já decidi a cor da terceira e agora eu estou decidindo a cor da quarta faixa. Então, eu tenho aqui, novamente, 3 alternativas. Né? Eu poderia estar pintando da mesma cor que eu pintei a primeira ou da mesma cor que eu pintei a segunda, mas eu não posso estar usando aqui na quarta faixa a cor que eu usei na terceira. É a única que eu desconto. Então, se eu pintei aqui de laranja, por exemplo, aqui só não pode ser laranja, pode ser qualquer outra cor. Então, 3 alternativas. E aqui, de novo, pelo mesmo motivo, 3 alternativas. Agora imagine que ao invés de eu ter começado a pintar pela primeira faixa, eu quisesse começar por aqui, ó, por essa faixa aqui do final, ó, aqui do meio, ó. Quero começar a pintar daqui, dessa faixa. Vou colocar aqui no cantinho só para separar. Eu teria as 4 cores aqui, vendo? Né? E agora, você vai pintar qual? Pessoal, cuidado, que se eu quiser pintar aqui, ó, eu vou pintar aqui a primeira, ó. Então, assim, como ela está bem distante dessa aqui do meio, então eu teria as mesmas 4 alternativas. Aí, quando eu chegar, por exemplo, para pintar essa segunda faixa aqui, ó, aí o que vai acontecer? Eu vou arrumar problema para mim, porque o que eu diria, ó, se eu pintei, por exemplo, a primeira de vermelho e a terceira de laranja, eu só teria 2 cores aqui. Mas se eu pintei a primeira de vermelho e essa de vermelho, daí eu teria 3 cores aqui. Então, eu comecei a me arrumar problema. Então, o que é o ideal? Se eu comecei a pintar por aqui, ó, então o que eu faria agora? Eu comecei a pintar a terceira faixa. Então, vou pensar em uma que seja adjacente a ela. Então, ou a segunda ou a quarta. Então, se eu pintei a terceira primeiro, eu poderia pintar essa aqui como sendo a segunda. Ó. Então, se essa é a minha segunda faixa a ser pintada, tá vendo? A minha segunda decisão, eu poderia dizer assim, então aqui eu tenho 3 alternativas. Né? Por que 3? Se eu pintei aqui, por exemplo, de verde, aqui poderia ser vermelho, laranja ou amarelo. Não, eu pintei a terceira faixa de vermelho. Então, aqui poderia ser laranja, amarelo ou verde. Aí, agora que eu pintei aqui a quarta faixa, eu poderia vir pintar a quinta faixa. Ó. Então, quantas são as minhas maneiras de pintar a quinta faixa?
Ó, ela só tem que ser diferente da cor que eu usei na quarta faixa. Então, teria 3 alternativas aqui. Aí, digamos que agora eu vá pintar aqui a segunda faixa, porque é adjacente à terceira. Então, eu tenho 3 alternativas. E aqui também, ó, a primeira faixa, eu tenho 3 alternativas. Tá vendo? Então, assim, a sequência aqui de números, ó, mesmo que eu tenha feito numa ordem diferente, né? Que eu tenha pintado, que eu tenha tomado as minhas decisões de maneira diferente do que eu tomei aqui, ó, observe que os resultados obtidos são os mesmos, só estão em ordens diferentes. Então, eu estou usando de novo o princípio da multiplicação. Aqui eu estou tomando 5 decisões, escolher a cor de uma faixa, depois escolher a cor de outra faixa que seja adjacente à primeira que eu pintei, depois escolher a cor, né, da próxima faixa, até que eu tenha pintado todas as faixas, tomando cuidado aí de pensar em pintar uma faixa adjacente sempre que eu já tinha pintado anteriormente. Então, assim, qual é a primeira faixa que eu vou pintar, não importa. O que é importante para nós nesse tipo de questão na hora que você for pintar a próxima, essa próxima deverá ser adjacente a uma que você já tinha pintado anteriormente. E daí o número de maneiras de eu escolher uma cor para pintar uma faixa independe da cor que eu pintei a faixa anterior. Eu só não posso usar a mesma, né? Então, a quantidade independe da cor. A quantidade ali sempre foi 3 para nós. Então, o resultado dessa questão é 4 multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 3 e multiplicado por 3, né? Então, aqui, deixa eu mostrar essas guias todas, só para eu pintar de vermelho. Infelizmente, ele não fez, acho que eu coloquei 3 demais. Vamos voltar aqui, esconder isso para ficar um pouco mais visual, né? Então, aqui tem 3 demais, né, pessoal? Só são 4, 3, ó. Então, esse é o nosso resultado, tá vendo? Né? 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Poderia ser 3 vezes 3, vezes 4, vezes 3, vezes 3. Tanto faz, tá, gente? Então, é para que vocês... Então, no exemplo 3, a gente consegue criar uma sequência de resolução que faz com que a gente possa obter o resultado pedido usando o princípio da multiplicação, apenas o princípio da multiplicação. Mas aqui no exemplo 4, em que eu também tenho uma bandeira, porém o formato dela não é retangular como a anterior, ó, tá vendo esse formato aqui para a nossa bandeira? E se eu tentar usar o princípio da multiplicação sem impor determinadas condições, meu resultado não vai dar certo. Então vamos lá. Então tá aqui a nossa bandeira. E eu vou ter que pintar 4 partes, tá vendo? São os nossos 4 quadrantes aqui, ó. Um quadrante, outro, esses 4 aqui. E não importa se eu vou começar a pintar por aqui, né? Ou por aqui. Eu vou tentar seguir uma ordem como eu segui na questão anterior, e ainda não vai ser suficiente, tá, gente? Então, no meu universo, eu tenho essas 4 cores, essas 4 opções. Também é pedido para eu pintar a bandeira e faixas adjacentes têm que ter cores distintas, né? Aqui eu tenho um esqueminha para a gente tentar entender porque não basta pensar simplesmente da forma que nós fizemos no exemplo 3. Então, assim, no meu caso, eu vou começar a pintar por aqui, pessoal. Ó. Aqui o que seria, se eu considero lá matemática, né, seria como se fosse o primeiro quadrante. Então, eu poderia pintar esse primeiro quadrante utilizando qualquer uma dessas cores. Então, eu tenho 4 opções de cores. Eu quero colocar aqui verde, beleza? Não, laranja, ok. Né? Mas aqui eu pintei de vermelho, tá? Então, meu primeiro quadrante eu pintei de vermelho, beleza? Mas poderia pintar
de 4 maneiras. Escolhida, então, a cor do primeiro quadrante, eu vou aqui no sentido anti-horário pintar um que seja adjacente a ele. De novo, pessoal, não, eu escolhi esse aqui, não tem problema, mas eu estou pintando esse aqui no meu esqueminha. Então, o que acontece? Como eu pintei o primeiro quadrante de vermelho, só me restam 3 opções para pintar o meu segundo quadrante, né? Então, quais seriam? Laranja, amarelo ou verde. Então, aqui eu posso pintar de qualquer uma dessas 3 cores, ok? Laranja, amarelo ou verde. Beleza, pintado o segundo quadrante, vamos pintar o terceiro quadrante. Então, aqui eu vou pintar o terceiro quadrante. Ora, quantas cores você tem? Supondo que eu pintei o segundo quadrante de laranja, lembrando que podia ser laranja ou amarelo ou verde, só não podia ser vermelho. Mas digamos que eu tenha pintado o segundo quadrante de laranja. E agora? Agora eu vou pintar então meu terceiro quadrante. Quais cores eu posso utilizar para pintar esse quadrante, né? Esse terceiro quadrante? Ora, só não pode ser laranja, então eu teria 3 alternativas. Quais são elas? Pode ser vermelho, igual o primeiro, ou pode ser amarelo ou verde. Beleza, então até aqui eu teria um produto que é 4 vezes 3 vezes 3. Ok? Então, 3 decisões tomadas e eu vou para a minha quarta decisão, que seria, então, no meu caso aqui, pintar o quarto quadrante. Tá legal. Então, na hora que eu chego aqui para pintar o quarto quadrante, vai surgir um problema. Bom, qual o problema? Então, vamos aqui nesse meu esqueminha, que eu, de alguma forma, quero mostrar para vocês o problema que surge. Então, quantas são as opções para eu pintar meu quarto quadrante? Aí me surge uma dúvida. São 3 ou 2, ou 2 opções. Então, por que 3? Ora, ao pintar o terceiro quadrante, se eu usei vermelho, então me resta aqui laranja, amarelo ou verde. Mas se eu pintei o terceiro quadrante de uma cor diferente do primeiro, então, que já era diferente do segundo, isso era uma exigência. Mas digamos que também tenha sido diferente do primeiro. Então, a cor que eu usei aqui, amarelo. Então, se eu usei amarelo para pintar o terceiro quadrante, então, para eu pintar o quarto quadrante, só me restam 2, que é o laranja e o verde. Tá vendo? Então, o quarto quadrante, obrigatoriamente, vai ter que ser diferente, né, do primeiro, da cor que eu usei no primeiro, e da cor que eu usei no terceiro. Então, só me restariam aí 2 opções. Então, gente, quantas são as possibilidades para eu tomar a quarta decisão? Minha quarta decisão aqui é pintar o quarto quadrante. Ora, ou são 3 ou são 2. Então, essa quantidade de maneiras ficou dependendo do que aconteceu na tomada da terceira decisão. Tá vendo? Então, se o terceiro quadrante foi vermelho, ainda me restam 3 opções. Mas se o terceiro quadrante foi amarelo, ou se ele foi verde, então aqui me restariam 2 opções. Quais seriam as 2 opções? A cor que eu usei no segundo quadrante e a cor que eu ainda não tinha utilizado. Então, como a quantidade quantidade de possibilidades para a tomada da quarta decisão, ela dependeu do que aconteceu na terceira decisão, eu volto aqui na terceira decisão, em que eu tinha o número 3, e digo assim, eu vou ter que desmembrar. Então, esse 3 vai ter que ser desmembrado. Então, de que maneira esse 3 é desmembrado? E por quê, né? Porque a gente viu aqui. Então, por quê? E a gente precisou analisar o que era necessário para me garantir que o número de possibilidades depois, 2 ou 3, não dependesse de mais nada. Então, assim, se o terceiro quadrante foi vermelho, aqui é 3. Mas se o terceiro quadrante foi amarelo ou verde, ou seja, foi uma cor diferente do primeiro quadrante, do segundo, sempre.
né? Mas se a cor que eu usei aqui, duas possibilidades, ou foi amarelo ou verde, ou seja, diferente do primeiro, então aqui vai ser 2. Então eu volto aqui nesse 3 e desmembro da forma como está esquematizado aqui. Então, se eu usar vermelho para pintar o terceiro quadrante, eu só tenho uma possibilidade de escolha da cor do terceiro quadrante. Então, esse 1 aqui. Então, eu escolhi da cor do terceiro quadrante, me restam 3 possibilidades na tomada da quarta decisão. Esse 3 que eu coloquei aqui. Ou, se eu não escolhi o vermelho para pintar o terceiro quadrante, então eu poderia pintar o terceiro quadrante ou de amarelo ou verde, 2 opções. E aí, pintando o terceiro quadrante de amarelo ou verde, essas 2 opções, eu tenho 2 possibilidades de escolha da quarta decisão. Entendido, pessoal? Compreendida a minha necessidade aqui de quebrar a resolução em 2? Né? Então, o que acontece aqui e o que acontece aqui. Depois eu junto tudo num pacotão, somando o número de maneiras daqui com o número de maneiras daqui. Ok? Então, esse exemplo é que a gente perceba a necessidade de, às vezes, ter que dividir nosso problema, impor condições. Ok? Bom, e o que acontece aqui no nosso exemplo 5, pessoal? Nós temos um carrinho que vai sair de um ponto O e ele tem que chegar no ponto D. E os únicos movimentos permitidos são para cima ou para a direita. Então, esses são os movimentos permitidos, os movimentos que o carrinho pode fazer. Então, o que é pedido para a gente determinar? O número de caminhos possíveis dele ir do ponto O até o ponto D, sempre executando apenas esses 2 tipos de movimentos. Nesse slide, eu traço alguns caminhos possíveis para que vocês percebam que todo caminho para ele ir do ponto O até o ponto D, ele é composto de 4 decisões. Ó. Então, por exemplo, aqui, ele ia sair do O e tinha que ir para algum lugar. Então, ele podia ir para o A ou para o B. Nesse caso aqui, ele foi para o A. Quando chegou aqui no A, ele teve que tomar uma outra decisão. Então, a primeira, aqui ele vai tomar a segunda. Então, ele poderia ter ido para o E ou para o C. Então, ele foi para o C. Quando chegou aqui, seria o ponto dele tomar uma outra decisão, que ele tem que sair de C. Para onde ele vai? Agora, observe um detalhe. Nesse caso, ele só tem uma possibilidade de tomar a terceira decisão. E, estando em G, ele faria a quarta decisão dele, porém ele só tem uma possibilidade. Então, de quantas maneiras ele pode sair de G para chegar a D? Só de uma. Então, se a gente observar todos os caminhos representados aqui nesses desenhozinhos, eles são compostos de 1, 2, 3, 4 segmentos. Ó. Então, esse caminho de O vai para A, de A vai para C, de C vai para G, de G vai para D. Aqui de O vai para B, de B vai para F, de F vai para H, de H vai para D. E esse de O vai para A, de A vai para E, de E vai para G, de G vai para D. Então, estão vendo aí destacados sempre 4, digamos assim, vetores, ó. E se a gente observar, tem uma outra coisa interessante aqui, que em todos os caminhos apresentados, eu tenho 2 vetores na horizontal, né, sentido direita, e 2 vetores na vertical, apontando para cima. Então, o tempo todo é isso que acontece. E como é que você vai resolver essa questão, professora? Aqui no slide seguinte, eu fiz uma árvore de possibilidades. Para que eu fiz essa árvore? Para vocês perceberem que se eu tentar usar o princípio da multiplicação nessa questão, no exemplo 5, eu não vou resolver corretamente. Então, assim, estando em O,
quando eu vou tomar a minha primeira decisão, eu tenho duas possibilidades, que são essas duas aqui. Então, de ó eu posso ir para A ou eu posso ir para B. A hora que eu chego no ponto A ou no ponto B, tá, pessoal? Então, logo após ter tomado a primeira decisão, quando eu for tomar a segunda decisão, eu, de novo, na tomada da segunda decisão, eu tenho duas alternativas. Ok? Então, se eu estava em A e tenho que decidir para onde eu vou, eu posso ir para C ou para E. Mas se eu tivesse em B, né, eu poderia ir para E ou para F. Então, na hora de tomar a segunda decisão, eu tenho duas possibilidades. Então, até o momento, eu diria que meu resultado é 2 vezes 2. Só que olha o que acontece a partir de agora, na hora que eu for tomar a terceira decisão. Na hora que eu for tomar a terceira decisão, pode ser que eu tenha uma possibilidade ou pode ser que eu tenha duas. Então, aqui, a tomada da terceira decisão fica dependendo de onde eu estava. Então, se eu estava em C ou se eu estiver em F, o número de possibilidades de tomar a terceira decisão é 1. Mas se eu estou em E, o número de maneiras de tomar a terceira decisão é 2. Agora, na hora que eu chegar, né, no momento de tomar a quarta decisão, que seria isso aqui, ó, minha quarta decisão, que é eu já estou em G ou já estou em H, eu só tenho uma possibilidade, que é ir diretamente para D. Então, o D4, né, a quarta decisão, o número de maneiras de tomá-la é 1, mas o número de maneiras de tomar a terceira decisão, ele depende. Então, esse exercício, se eu for resolver igual à questão anterior, eu teria que quebrar demais. Então, posteriormente, a gente vai resolver esse exercício usando permutação com repetição, tá? Então, cuidado para não fazer assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1, ou 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1, tá? Então, esse número da terceira decisão é que é problemático para a gente. Vamos aqui agora para um exemplo 6, em que nesse exemplo 6 que eu trago para vocês também, é para que a gente tome cuidado, porque o número de decisões pode não ser sempre o mesmo para eu alcançar o meu objetivo. Então, vamos enunciar aqui essa questão. Então, nessa questão, a gente tem assim, nós vamos lançar um dado e a gente vai parar de lançar esse dado no momento em que a soma dos números da face superior for igual a 6. Então, a hora que a soma dos números de todas as faces, faces superiores, né, que eu lancei, der igual a 6, eu vou parar. Então, vamos lá. Se eu lancei o dado uma primeira vez, aqui estão todas as opções, ou saiu 1, ou saiu 2, ou saiu 3, ou 4, ou 5. Mas se saiu 6, eu interrompo o lançamento, então paro de lançar. Mas se não saiu 6, eu vou continuar lançando, ok? Então, por exemplo, se saiu 1, eu vou lançar o dado pela segunda vez. Lançando o dado pela segunda vez, se saiu 6, ultrapassou o que foi pedido. Então, é como se fosse uma coisa negativa para mim, gente. Esse tipo de questão, muitas vezes, aparece em situações assim, ó. Você vai lançar dado até que a soma seja igual a 6. Se der 6, você ganha um prêmio. E se der maior que 6, você vai perder tudo que você já gastou lá jogando. Então, assim, será que qual é a minha probabilidade de ganhar, né? Então, eu não vou calcular a probabilidade ainda, mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Para dizer para vocês, olha, o número de decisões ou o número de lançamentos, no caso aqui lançamento, pode depender de o momento em que eu alcançar o resultado obtido ou eu já tenha perdido. Então, eu vou parar porque a soma já deu maior que 6, tá? Então, quantas vezes você vai lançar o dado?
Pode ser que eu pare na primeira, pode ser que eu pare na segunda, pode ser que eu pare na terceira, ok? Então vai depender. Então, quando é que eu paro na primeira? Quando já saiu o 6. Caso não tenha saído o 6 de primeira, eu lanço novamente. Então, se eu lancei e saiu um 1, né, lancei a primeira vez e saiu um 1, o que eu faria? Eu lançaria de novo, vou para uma segunda vez. Então, poderia sair qualquer uma dessas 6 opções no segundo lançamento. Se saiu 5, 1 mais 5, 6, eu ganhei. Se saiu 6, eu perdi. E se saiu do 1 ao 4, eu continuaria lançando. Então, teria um terceiro lançamento, né? Então, é como se fosse a terceira decisão. Mas digamos que no primeiro lançamento saiu o 2. Aí eu lancei de novo. Ao lançar de novo, se saiu o 4, eu ganho. Se saiu o 5 ou o 6, eu perco já no segundo lançamento. Mas se saiu 1 ou 2 ou 3, eu tenho direito a lançar pela terceira vez. Então, eu iria para a terceira decisão. Compreende? Agora, imagina aqui, se no meu primeiro lançamento saiu 5. Se saiu 5 no primeiro lançamento, eu tenho direito de ir para o segundo lançamento? Tenho. Ora, e se no meu segundo lançamento saiu 1, eu ganhei. E se saiu ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6? Se sair qualquer uma dessas 5 opções, eu perderia. Então, assim, quantos lançamentos você vai fazer? Não sei, depende. Uma coisa certa, no máximo eu vou fazer 6 lançamentos, que seria o caso de eu fazer o meu primeiro, sair o número 1, de eu fazer o segundo, sair 1, terceiro 1, quarto 1, quinto 1, e aí quando eu for para o sexto lançamento, se sair 1 eu ganho, se sair qualquer uma das outras 5 opções, eu perderia. Então, gente, nem sempre o número de decisões é pré-determinado. Então, se o número de decisões não for sempre uma quantidade fixa, eu não poderia usar o princípio da multiplicação. Ok? No exemplo seguinte, o que eu tenho aqui? Nós temos um baralho. Esse baralho ele tem 52 cartas. Aqui a gente tem as 52 cartas, ó. Então, eu tenho o 2, o 2 aqui, o 2 aqui, aqui tem um 2 de novo, e aqui, cadê? Também tem um 2, ele está escondido. Então, são 4 naipes, né? Ouro, paus, copas, e aqui o espada, né? E para cada naipe, eu tenho um 2. Então, quantos 2 eu tenho? 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. Então, em termos de números, eu tenho cartas numeradas de 2 a 10. A gente tem o Ás, né, que é o A. A gente tem as figuras, né, o valete, a dama e o rei. Então, são 13 cartas diferentes do Ás. Faz quanto que o Ás é? 1 até o 10. Então, 10 tipos de carta, mais as figuras 13. Então, como para cada carta eu tenho 4, né? Então 4 Ás, 4 2, 4 3, então 4 vezes 13, 52 cartas. E a gente vai sacar dessas 52 cartas, a gente vai sacar 2 cartas. Quando a gente pegar uma carta e olhar para ela, a gente volta com ela para o baralho, tá? Para o conjunto das 52 cartas. Então, a gente vai resolver uma questão aqui com reposição. Bom, o que foi pedido aqui para nós? De quantos modos nós podemos sacar 52 cartas fazendo reposição, de maneira a garantir que a primeira carta é de copas e a segunda não é rei. A primeira é copas e a segunda não é rei. Então, como é que a gente vai fazer essa questão, pessoal? Vamos vir aqui. Vamos dar um Enter. Para fazer essa questão, ó, vamos escolher a nossa primeira carta. Eu tenho 52 possibilidades? Não, né? Porque eu quero que a minha primeira carta seja de copas. Então, para ela ser de copas, poderia ser qualquer uma dessas daqui, desse coraçãozinho vermelho.
Então, quantas são? São 13, né? São 13 tipos de cartas copas, duais até o 10, mais as 3 figuras. Então, nós temos aí 13 cartas de copa. Então, vamos escolher a primeira carta, 13. Então, tomei a minha primeira decisão. Qual é a minha primeira decisão? A decisão D1, escolher a primeira carta. Garantir que ela é de copas. 13 maneiras de escolher uma carta de copas. Volto com a carta para o baralho. Então, nós vamos escolher a segunda carta. Então, a primeira, decisão 1, o número de maneiras 13. E agora nós vamos escolher a segunda decisão, o D2. Então, quanto vale D2? Qual é o valor que corresponde ao número de maneiras de escolher a segunda carta? Qual foi a condição imposta para a segunda decisão? Não pode ser rei. Então, assim, são 4 reis no baralho, o baralho tem 52 cartas, eu tiro os 4 reis, sobram 48, qualquer uma dessas 48 eu posso escolher. Então, eu tenho 48 maneiras de escolher a minha segunda carta. Então, observem que esses 48 não dependeu de qual foi o resultado obtido na primeira escolha, qual foi a primeira carta escolhida. Então, 48 garante que a segunda carta não é rei. Resultado pedido, ou seja, de quantos modos a gente pode escolher uma carta que atende ao que foi pedido, né? Primeira é de copas e a segunda não é rei. Então, princípio da multiplicação, simplesmente eu vou fazer 13 vezes 48. Então, esse aqui é um número de maneiras de satisfazer o que foi pedido. Ok, gente? Então, é isso. Bom, pessoal, vamos pegar aqui um último exemplo, semelhante ao anterior, só que agora no nosso baralho, depois que a gente tirar a primeira carta, a gente não vai repor. Então, a gente vai tirar a primeira carta e na hora que for tirar a segunda, no baralho tem 52 cartas. Então, vamos resolver aqui, ó. Novamente, a gente quer tirar uma primeira carta e quer que ela seja de copas. Então, eu tenho as minhas 13 alternativas. Tira a primeira carta, de copas, beleza, 13 possibilidades. Na hora que eu for fazer a segunda, né, quando eu for sacar a segunda carta do baralho, aí eu quero que ela não seja rei. Daí, se eu colocar 48 igual a gente fez anteriormente, será que está certo isso? Né? O que me garante que daquelas 51 cartas ainda tinha lá 4 reis? Né? Então, quando eu tirei a primeira carta, ficaram 51. Se eu for nessas 51 e remover 4, ficaria 51 menos 4, 47. Tá certo? Então, talvez aqui não seja 48, seja 47. Não, peraí, mas se a primeira carta já foi um rei, daquelas 51 eu só teria que tirar 3. Então, ficaria 48. Ora, então esse resultado aqui, ó, da tomada da segunda decisão, a gente não sabe determinar exatamente quanto é, se é 48 ou se a gente coloca aqui 47. Então, na verdade, a decisão 1, certamente eu tenho 13 possibilidades para ela. Vamos pagar isso tudo. Mas na hora que eu for tomar a decisão 2, aí daí o que está acontecendo? Ou eu tenho 48 possibilidades, ou eu tenho 47. Tá vendo? Olha, eu tenho 48 ou 47? Depende. Depende do que? Se na minha primeira decisão, né? Se na hora que eu tirei a primeira carta, eu saquei a primeira carta, se a primeira carta foi um rei de copas, daí o que acontece? A primeira carta, hein, gente? Então, lá na decisão 1. Na decisão 1 saiu um rei de copas. Ora, mas quantas possibilidades eu tenho para isso acontecer? Eu só tenho uma. Então, lá no baralho, sobraram 51 cartas. Dentre elas, 3 reis. Daí eu vou tirar esses 3 reis que estão lá, tá certo?
Tirando esses 3 reis, sobram 48 cartas. Dessas 48 cartas, eu vou sacar a segunda. Então, a segunda decisão, o que tem que acontecer? Pode ser qualquer uma das cartas que estão lá. Quantas elas são? Respeitando a condição que não pode ser rei. Estava com 47, né? Estava eu com 51 cartas, fui lá, tirei os 3 reis, sobraram quantas? 48 cartas. Então, a decisão 2 pode ser tomada de 48 formas. Tá certo? Mas se a decisão 1, não, a decisão 1, o que aconteceu na decisão 1? A decisão 1 foi uma carta de copas, mas não foi rei, não rei, não rei, é copas, mas não é rei. Ora, se é copa, mas não é rei, o que aconteceu? Lembra que tinha 13 cartas de copa, mas eu tenho certeza que não é rei? Então, eu tenho 12 possibilidades. Observe aqui que nós estamos quebrando 13, né, em 2. Então, quais são os 2? Né, 1 e o 12. Então, não é rei, é copa, mas não é rei de copas, uma alternativa. Então, se a decisão 1 puder ser tomada de 12 formas, então a decisão 2, ela pode ser tomada de quantas formas? Então, vamos voltar lá para o baralho. Se eu tirei uma primeira carta, sobraram 51. Dentre essas 51, o que acontece? Tem lá dentro 4 reis. Aí a gente vai nas 51, tira os 4 reis, sobram 47 cartas. Dentre essas 47 é que eu vou sacar a segunda carta. Então, estou garantindo que ela não vai ser rei. Então, eu tenho 47 possibilidades. Tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar isso com isso daqui. E de que forma a gente vai juntar? Então, ou aconteceu essa primeira, ou aconteceu essa segunda. Então, vamos lá. Nós vamos pegar isso tudo que a gente tem e vamos colocar aqui embaixo. Ó. 1, que é o número de maneiras de tomar a primeira decisão, multiplicado por 48, esse foi o nosso primeiro caso. Eu tenho certeza que saiu um rei de copas e, quando eu for sacar a segunda carta, não é rei. Ou, olha o meu ou, o que eu vou fazer para juntar esses dois resultados? Vamos tomar a primeira decisão, ela não é rei, mas é uma carta de copas, então eu tenho 12 alternativas e eu vou multiplicar por 47. Pega esses dois resultados, esses dois produtos e soma. Tá certo, pessoal? Então, gente, esses exemplos todos que a gente apresentou foi para tentar resgatar um pouco lá do princípio da multiplicação que a gente estudou em sala de aula. Ok? Agora, vocês vão trazer para mim dúvidas tanto em relação a esses exemplos que a gente gravou aqui, ou dúvidas de questões que foram propostas lá durante o período que a gente esteve juntos, presencialmente. Na verdade, nós estamos sempre juntos. Para finalizar, pessoal, eu vou colocar uma mensagem aqui para vocês, tá? Então, a gente vai finalizar dessa